bem-vindos, amantes da boa gastronomia. Esse é o podcast Na Mesa com Dani. Eu sou criadora de conteúdo digital e também colunista do Bom Gourmet da Gazeta do Povo. Hoje eu tô com uma convidada especial. Eu acho que o tema vai ser muito interessante. Um restaurante histórico na cidade, provavelmente o mais antigo, se reinventou e virou moderno sem perder a base. Eu tô com a Márcia Oliveira, que é a diretora, a sócia-diretora responsável pela essa implementação, novidade, né, Márcia? É isso aí. E aí, me conta um pouquinho de você para as pessoas conhecerem um pouco antes. O que você fazia antes disso? Qual é o seu papel aí na gastronomia paranaense? Obrigada, Dani. Agradeço o convite. A gente adora contar essa história. E, bom, a minha história começou já há aproximadamente uns 15, 20 anos atrás, quando eu comecei empreendendo. Eu tinha um negócio, eu trouxe os fudges da Nova Zelândia, aprendi lá, comprei a receita e lancei. Foi o primeiro ateliê de fudge no Brasil. E foi uma experiência super legal. E a partir daí eu me apaixonei por gastronomia, apesar da minha história ser sempre de marketing. A minha vida profissional sempre foi de marketing. E sempre fiquei ligada nessa coisa de gastronomia. Foi quando o Totonho Abage me convidou, antes de abrir o Lava Rene, para participar da construção de marca e enfim, abrir o restaurante, definição de conceito. E a gente... aí nasceu o Lava Rene. E foi uma história... Faz tempo? Faz um tempinho já, né? Porque o pátio está aberto há 10 anos, dizer, então pelo menos 10. 8, 9, porque o não Lava Rene não abriu junto com o pátio. E a partir daí eu me apaixonei e fui entendendo melhor as questões não só de marketing, divulgação, mas também da operação e entendendo como é importante a gestão estar atrelado a tudo, né? Porque não é simplesmente você colocar comida em cima de uma mesa e o cliente pagar por aquilo. Tem não toda é uma operação que vem por trás, então, importantíssima. E a partir daí eu comecei a me desenvolver e a aprender muito sobre o negócio de gastronomia. Alguns clientes começaram a me procurar para prestar esse tipo de gestão. Eu lembro que você trabalhou na época do van, não foi? Sim, quando a Cláudia virou de van para casa, eu digo assim, eu ajudei a Cláudia porque a Cláudia já é um sucesso. Então, ela é uma profissional muito acima da curva. Então, eu considero assim que o meu trabalho foi muito mais de suporte a ela e a essa virada de van para casa, que foi um sucesso espetacular. Trabalhei também com a Yasmin no Naime por um tempo longo. Sério? Isso eu não sabia. Por um tempo longo. Tive lá ontem, tá uma delícia, inclusive. É muito gostoso. Tá muito bom. E a gente... E por conta de estar envolvida, né, com essa parte de gestão, um dia o Totonho me ligou e falou assim, olha... Totonho que era lá do Lava Rene, junto com você. Isso, o Totonho Abage. O Totonho me ligou e falou assim, olha, eu acho um pecado, mas o Ilha de France vai fechar. Vocês não querem conversar com a Clara e com o Japão, porque é uma história de 60, na época, 67 anos, né, quando a gente começou a conversar. E eu falei assim, não vai fechar. Não vai fechar porque nós vamos dar um jeito. Você já era uma pessoa que amava Sim, porque eu acho assim... a primeira fase dele, inegavelmente, o Willy é histórico. E foi construído baseado num conceito muito forte. E para mim, estabelecimento de gastronomia precisa ter conceito. O Willy era objeto de desejo das pessoas e era muito objeto de carinho das pessoas. Muita história foi vivida lá dentro e as pessoas têm muito isso dentro delas. O Willy abriu quando, Márcia? O Willy nasceu em 53. Pensou, restaurante em 53. Pequeno. 70 anos. Francês. Não, tem histórias muito peculiares que, convivendo com o Japão, ele foi nos contando histórias assim bizarras. O Japão era o primeiro proprietário. Sim, o Japão era na verdade, na sucessão, ele foi a segunda geração. Porque o seu Émile de Kock foi quem fundou o Willy. Ele veio da França, né, depois da guerra. Ele veio arriscar a vida no Brasil como vários imigrantes, né? E escolheu Curitiba por ser uma cidade mais europeia, né, e com um clima mais agradável. E então o seu Émile fundou o Willy em 53. Aí em 55
55, acho que 55 ou 57. Agora eu tô perdida. Acho que 57. Eles foram pra praça. Ah, era em outro lugar? Era em outro lugar. Primeiro era no Doutor Muricy. Ai, não sabia. Na Doutor Muricy. E depois que foi pra praça, no mesmo ano que era comemorado o centenário da emancipação política do Estado. Então, o Willy foi considerado assim como um presente para a cidade, estar naquele lugar. Tem uma história muito forte, Tem uma história né? muito forte. E em 82, seu Emílio faleceu e o Jean Paul assumiu. Com a Clara, assumiram E a Clara gestão ficava na das- cozinha, né? E aí o Jean Paul contava muita história pra gente, sabe? Então tem histórias muito peculiares, que eles alugaram a casa ali na Doutor Muricy sem saber o que tinha no piso superior, eles alugaram o piso térreo, sabe? Coisas muito peculiares que, assim, enaltecem a história toda do restaurante, sabe? E aí, quando a gente começou a conversar com eles, eu me lembro até hoje, dia 18 de novembro de 2018. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia, foi a nossa primeira conversa. E você, a hora que foi conversar, você já tinha ideia do que você queria ou você só foi entender o que estava acontecendo? Não, primeiro a gente foi entender o que estava acontecendo. Eu fui conversar o porquê. Eu queria entender por que eles queriam fechar o Willy. Lógico que a gente sabia que o lugar estava complicado, a localização, a praça não ajudava. Não, as e pessoas cresceu tinham muita medo. coisa, muitos restaurantes novos, né? E até atualização mesmo, né? Atualização. Porque tudo bem ser tradicional e tal, mas você precisa atualizar Sim. o teu estabelecimento, a gestão e até os teus clientes. Você precisa girar novos clientes, né? E isso não estava acontecendo. Aí a primeira coisa foi jantar no Willy. A gente foi jantar e o sabor era o mesmo, a comida estava perfeita. Então eu entendi que o Willy precisava mesmo de uma Gestão, de um refresh, assim, dar uma revigorada. Porque o conceito continuava forte, a comida sempre maravilhosa, no mesmo padrão, o que é muito importante. O padrão do Willy sempre foi uma questão, né, entre os clientes. Então aí a gente começou a pensar, elaborar formas. Eu já estava com uma equipe, né? Eu já tinha uma equipe pensando em estabelecimentos de gastronomia. Aí a gente começou a pensar formas. Vamos buscar um sócio. Mas um sócio daqui a 2 anos diz assim, não, cansei de brincar, não quero mais. Aí todo esforço de manter uma marca de 68 anos ia cair por terra. Vamos dividir em 2 sócios. Daí quando um não quer, o outro também não quer, sabe? Difícil. Aí a gente elaborou um formato de negócio com várias cotas menores, o que facilitou de alguma forma a captação desses sócios, né? Que fui eu mesma que fiz. Aí o Fernando, a gente precisava de um jurídico que nos desse suporte para uma formatação societária saudável. Daí sugeriram, do Fernando Sperber tem um escritório que é bem legal e tal, bem renomado. Daí no final das contas a gente foi ver, o Fernando também era advogado da família, o que facilitou enormemente a transação. Já sabia tudo o que estava acontecendo. O Totonho, né, era advogado trabalhista deles. Então, no final das contas, sem querer, foi meio que um movimento orgânico, assim. Deu tudo certo. Quanto tempo demorou para essa transição toda? Olha, Dani, a gente começou, então, como eu disse, em 2018. Aí, em 2019, ok, vamos, a gente desenhou, sentou, Fernando, o Totô, a gente desenhou o formato, ok, vamos fazer as captações, começamos a fazer as captações, já tínhamos 5 sócios fechados. Os 5 sócios eram pessoas já que estavam dentro da gastronomia do projeto. ou não? Não, de clientes. Fora. Clientes, amigos, apreciadores, sabe? Não tinha um formato. O que a gente não queria era assim, tem que ser alguém de gastronomia. Não, ao contrário, a gente não queria ninguém do setor de gastronomia para não correr o risco de uma marca atrapalhar a outra, entendeu? Sim. E em 2019 a gente começou a captação, aí veio a pandemia. Dia 11 de março a gente fez uma reunião, estava com a proposta do projeto arquitetônico pronto. Vamos contratar arquiteta para fazer? Vamos contratar arquiteta para fazer. Dia 11 de março, dia 16 começou a fechar tudo.
E você já tinha os 10 sócios? Não, tinha só 5. E dentro desses sócios, o Jean Paul continuaria como sócio ou não? No início da discussão, continuaria. Mas daí, com o passar do tempo, veio a pandemia, eles sofreram porque ficaram doentes, né? A família sofreu bastante. Eles mesmos preferiram não participar da sociedade. Então, daí, o grupo comprou mais essa cota a parte deles E você estava esperando isso ou você estava esperando que não? Eles iam participar e ajudar? Eu tinha uma preocupação muito grande que as pessoas entendessem que o Willy mudou de mão e agora mudou de característica. Não vai mais ser o Willy. Então, ter uma perninha da família, seria ter bom alguém, pra você. seria interessante em termos de conceito. Mas a coisa foi indo deu tão certo que hoje eu não vejo nenhum problema. Não, porque assim, o nosso respeito para com o Jean Paul é enorme, porque a família, né, fez uma história, criou um conceito e um atendimento muito especial, que as pessoas reconhecem. E isso ninguém vai tirar deles, né? Sim. Essa história sempre vai ser a história do Willy, de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer, sabe? E, Márcia, o ponto foi um decisivo para sair dali? Como que foi essa escolha? Vamos pro Batel, sair da praça? Sair da praça era definitivamente a primeira questão. A estrutura física estava muito deteriorada. Não tinha como melhorar nada lá dentro, sabe? Então, sair de lá era questão 1 de todo o projeto. Quando a gente assinou, né, o primeiro protocolo de intenções, eu falei assim, ok. Falei com meu marido, e agora? A gente vai ter que achar um lugar? Aonde a gente vai colocar o William? No Batel, no Cabral? Pois é. Aonde a gente vai colocar o William? E saímos, né? Vamos procurar. Então. Aí um dia, num sábado, a gente saiu andando a pé, saiu de casa para dar uma volta a pé. Passamos naquele endereço, todinho bordô. Eu falei assim, que isso, gente? Isso é um restaurante francês nascendo. A gente entrou, o proprietário estava lá, a gente ligou, ele falou, não, peraí que eu já desço. A gente visitou o imóvel. Não falou que era um restaurante, não falou que era o Willy de France. Eles seguraram o restaurante durante a pandemia inteira sem saber que era o Willy. Então, assim, foi uma junção de coisas que foram dando certo. E escolher essa localização facilitou na captação dos sócios? Foi muito porque importante. É um lugar muito visado, né? Porque é uma localização boa. Muito boa. O espaço, né, ficou muito bonito. A construção daquele espaço ali foi muito feliz, né? Uhum. A arquitetura deu super certo. Seguro, não é de frente para a rua, que é uma coisa que a gente tinha um pouco de receio, essa coisa de rua. Sim. Não é dentro de um shopping, porque a gente, naquele momento, a gente achou que não era. É perfeito o lugar para vocês, perfeito. né? Então, assim, deu super certo. Então, aí, terminando a pandemia, vocês já tinham todos os sócios, já começaram a construir? Já. No meio da pandemia, em julho, um dos sócios me ligou e falou assim, daí quando é que o Willy abre? Daí, oi? A gente tá no meio da pandemia, não tem nada, vamos agilizar. Então, daí ele mesmo falou, não, a gente tem que voltar a agilizar o processo. Aí a gente voltou, fazia reunião por vídeo, quem não aceitava me receber, a gente fazia por vídeo e assim foi. E deu certo, daí a gente fechou. O projeto era para 15 cotas, no fim a gente reduziu para 10. E são 10 cotas iguais? São 10 cotas iguais. Todo mundo tem um voto? Todo mundo tem um voto. Funciona bem? Funciona bem. É difícil, né? Não, sabe que não? Porque é um grupo tão homogêneo, todo mundo é tão... Que é a mesma coisa. Tranquilo e todo mundo tem o mesmo intuito, sabe? Mas você como administradora, você tem muita liberdade, até para mudar pratos, enfim. Sim, lógico que a gente tem uma relação super saudável. Uhum. A conversa com eles é super saudável. São pessoas que querem o crescimento, querem retorno do seu investimento, é óbvio. E tem uma projeção de quando que isso vai acontecer? A gente tá medindo ainda, porque a gente não tinha histórico, né? O histórico de antes de vir para cá, a gente deixou de lado porque não tem como avaliar. Não estava funcionando. É outro momento. Então agora, sim, a gente já tem 1 ano, então a gente tá
tem as projeções, está avaliando para daí então ter essa métrica de retorno. E Márcia, assim, o Jean Paul deixou livro de receita, Tudo, como é que funcionava? tudo, porque eu fui comer e é a mesma comida de antes. Não, tudo. O mesmo serviço, até a fracalanza, é tudo igual. Esse processo da passagem das coisas, do ele para a gente, foi bem tranquilo, porque, infelizmente ou felizmente, a pandemia nesse ponto nos ajudou. Porque bem no meio, eles falaram que eles queriam fechar o restaurante porque não davam conta, bem no meio da pandemia. Aí a gente falou assim, não pode fechar, porque primeiro que no acordo que eles tinham assinado com a gente, eles não podiam fechar. Muito mais difícil vender um negócio fechado do que um negócio em funcionamento. Então, eles não podiam fechar. Aí nos precipitou eu entrar lá com a minha equipe de gestão para tomar conta do restaurante. Então, a gente já entrou lá de uma certa forma arrendada, porque o restaurante ainda era um deles. Então, a gente já fez a gestão lá. E nesse tempo, o Jean Paul foi passando as coisas, foi mostrando as coisas que tinha do seu Emile, com calma, com tranquilidade. A gente foi aprendendo a lidar com a equipe, que isso era uma coisa bem importante, porque tinha um da equipe antiga, quantos ficaram? Olha, no primeiro momento, todos ficaram. E aos poucos, alguns foram sendo desligados, ou porque queriam, ou porque não se adaptaram à nova gestão. Mas hoje a gente ainda tem a equipe de salão, quase todos continuam, com exceção de um que saiu. E da cozinha, a gente tem uma pessoa na cozinha ainda que continua. Mas foi legal para a gente entender que a gente não podia ficar na mão de um cozinheiro só. Porque a nossa intenção é abrir almoço e jantar. Pois é, porque lá era só jantar. Era só jantar. E era assim, feriado, fechava. Você tem essa agora que você está abrindo todos os dias, né? Então, nos poucos restaurantes de Curitiba que está aberto. A gente abre todos segunda, os dias. Feriado. Exatamente. Então, antigamente, o William abria de segunda a sábado, fechava em feriados, fechava em férias. Então, quebrava essa rotina dos clientes, né? E a gente agora não, a gente precisa abrir todos os dias para justificar uma estrutura bem grande que a gente tem hoje. E tem funcionado abrir todos os dias? Tem. Tem cliente todos os dias? Tem. Você sentiu que os clientes que eram do restaurante do William antigo migraram junto pro William novo, compraram a ideia? Sim. Ou que teve alguns que, esse eu não gostei, isso aqui não tá bom não? Veja, Dani, a gente não tem como medir assim, anota aqui e me diz se você é do frequentador antigo ou não. Sim. No geral, a gente percebe que, ao contrário, tem pessoas que estão voltando a frequentar o William. Com certeza. Porque já não iam mais lá por insegurança, por causa da escada, que não conseguiam subir a escada, porque dava alergia pela estrutura física, sabe? Sim. Então, questões que você nem levava em consideração, mas que agora que a gente tá num lugar... Nossa, a escada antes, a escada, gente, sério, eu vou falar aqui o nome de uma pessoa porque me sinto bem tranquila em falar. O Dr. Casilo chegou lá um dia, sentou, jantou e chorou na mesa. Queria muito ele se emocionou. Ele falou assim, gente, eu não tô acreditando. Eu voltei a estar no Ilha de France. Quer dizer, isso pra gente, cara, é um presente. Até eu fico sabe? emocionada, porque eu lembro que o meu sogro também, todos, jantar especial, todas as comemorações, ele não amava. Vamos emocionar, porque senão eu choro. Porque assim, é muito emocional, sabe? Essa questão que as pessoas têm com ele é muito emocional. Tem gente que chega lá e fala assim, tá vendo essa criança? Eu fui lá com ela na barriga. Outro, não, sabe? Tem muitas histórias. Tem história do bichinho, como que é? Pra criança ficar quieta, que o muslê, que o Godinho fez. Ele me contou que era pra uma criança que não parava quieta, e ele fez o bichinho da tampinha da champanhe. E aí deu pra criança ficar quieta e ficou quieta. Daí disse que depois voltou a criança. Isso. Falou, você pode fazer pro meu filho? Porque você fez pra mim, exatamente. E agora a gente tá fazendo isso, criando uma tradição. Quer dizer, a gente já tá começando a criar tradição nesse novo endereço. A gente tá herdou uma tradição que já existia. E agora a gente tá trazendo novas
coisas, sabe? Essa coisa dos bichinhos para as crianças, tá? Todo mundo chega lá e fala assim, hoje eu quero tartaruga, eu quero dinossauro, eu quero a torre, sabe? Ai, gente, demais, então é muito né? legal. É demais. Eu também tenho muitas memórias felizes lá. Fiquei saudosa por sair da casa, porque realmente, mas é nítido que tá funcionando e que precisava desse refresh aí. Não, porque... e até assim, o público jovem, sabe? Que não ia. Eu não ia, porque tenho que ir naquele restaurante antiquado, só porque é aniversário do meu pai. Né? Era mais ou menos isso que acontecia. E agora não, as pessoas estão indo, assim, tem mesa de jovens, sabe? Tem, né? E teve um dia que eu falei pro rapaz, eu falei assim, gente, olha só, não tem nenhuma cabeça branca no salão. É incrível, gente, só tinha jovem, quer dizer, é muito legal. E esse é o nosso futuro. Né? A gente precisa... Com certeza. Então, construir novas histórias a partir do que já tem. Porque o mundo é tão Porque a comida rápido. Não fica velha, né, Márcia? Não, e eu acho a comida é tradicional. E eu acho isso. A gente não quer ter a pretensão de inventar nenhum prato, de criar nada assim, que super criativo, que coisa, nunca vi na vida, nunca conheci uma coisa dessa. Não é isso que a gente quer. A gente quer atender as pessoas muito bem, para que elas se sintam muito bem e que comam uma comida que seja gostosa, que seja apetitosa, que seja aquela coisa aconchegante. Mas vocês estão trazendo agora uma atualidade, né? Você vê a necessidade do prato vegetariano. Eu vi que você tem feito mais coisas. Você lançou essa semana até, né? Isso. Um estrogonofe vegetariano. Eu vi que a Carol Green postou, falou assim, eu, que não sinto falta de carne, pra mim é igual. É assim, a gente sente que os comportamentos estão mudando, né? Essa coisa da intolerância à lactose, eu experimentei glúten, mesmo. Você já experimentou? Na verdade, cegas, é igual. Né? É praticamente igual. A grande questão dessas inovações, vamos dizer, é manter o gosto. Sim. Esse é o nosso grande desafio, porque dá para fazer? Dá. Só que a gente não pode mudar o gosto. Então, esse é o nosso grande desafio. Quando a gente introduziu a troca do creme de leite, né, convencional pelo sem lactose, foi uma batalha, porque assim, não podia mudar o gosto. Então, a gente fez vários testes, várias alternativas até chegar numa forma que não alterasse nada. A introdução do vegetariano, muitas pessoas chegavam lá e falavam assim, tem algum prato vegetariano? Que a base é palmito, né? Agora a gente faz com palmito. Aí a gente falava assim, tem o macarrãozinho do prato kids, que dá para fazer um molho de cogumelos trufado. Sim. Ok, é gostoso. Mas não é um prato feito especificamente para esse público vegetariano. Era uma legal. Adaptação. Mas então agora... E uma outra coisa que eu vi que também tá diferente, né? Eu não vi uma evidência, assim, no bar de drinks lá. E hoje você tem um barzão. A hora que entra, você já parece aquele bar gigante lindíssimo. Então, antigamente, o público ia ao Willy para tomar uísque. Aquelas mesinhas, não sei se você lembra, que tinham na frente do bar ali. Aquilo era próprio para as pessoas tomarem uísque para depois ir à mesa. Sim. Então, era outro comportamento. Quando a gente recebeu o projeto arquitetônico, a gente até falou assim, nossa, que bar enorme, né? Só que é isso, outro mundo, é outra época. As pessoas gostam de drinks, é uma realidade, todo mundo adora. E gosta dessas Você trouxe uma carta especial? Aí a gente manteve os clássicos, lógico, né? Porque tudo no Ilha tem que ser clássico, tem que ser tradicional. A gente manteve os drinks clássicos e, aos poucos, foi introduzindo algumas questões, sempre dentro do nosso conceito de... Você tem um bartender hoje lá? Tem um bartender e tem... Um sommelier também? Tem. A gente tem assim... A gente não gosta muito de taxar. Taxar o bartender, ou sommelier, ou chefe... O Willy não é um restaurante de chefe, é um restaurante de ótimos cozinheiros, bem coordenados. O bartender, tem um bartender que cria? Tem, mas tem outros que também executam. Tem um rapaz que indica vinho? Tem, ele está estudando para chegar a ser sommelier. Então, assim, esse é o nosso conceito, é ter sempre tudo com muita cautela. Sim. E sem nenhuma estrela, mas todo mundo
bem, fazendo bem aquilo. E sempre ter a continuidade e a qualidade manter. Exatamente. E a gente incentiva que as pessoas cresçam, aprendam, se, né, profissionalizem pra gente ter esse retorno. E a tua carta de vinhos? Você também traz muito do... Agora eu vi que você trouxe um espumante paranaense, a gente tá tomando maravilhoso da Vinícola Legado. Você tem ele também na tua carta? Tem. A gente, assim, a gente tá dando preferência para vinhos franceses, óbvio, por ser uma casa francesa, e para produtos brasileiros. Isso em tudo. Você tá nessa vibe também de promover aí a única questão, assim... os produtores locais. A gente tem muito critério para essas escolhas. E um dos critérios é a reposição. Porque tem algumas vinícolas pequenas que não conseguem dar reposição de forma constante. Então... essa é uma questão bem séria que a gente enfrenta, mas a gente já tem ótimos vinhos, ótimos rótulos nacionais e eu vou te falar, sai muito. Sai muito. Sai muito, vende muito bem. Vende muito bem. Márcia, e você tem algum produto que é importado, que tem que ser francês, por exemplo, sei lá, esse prato tem que ter uma manteiga especial ou não? A gente tem algumas... o escargot é um ingrediente que é praticamente francês. A gente estava usando importado até um tempo atrás, quando a importação foi encerrada. Então, hoje eu consegui um produtor que nos fornece. Então, é um item muito francês, né? E agora sendo polêmica, né? Como faz se no Paraná é proibido o foie gras? Então... não pode vender, né? No Paraná pode. Tem uma lei. Tem um fornecedor que eu fiquei sabendo que foi multado em 51 milhões. Então, a gente tem um fornecedor que foi proibida a venda. A gente está tentando comprar aonde tem. Porque... mas o restaurante não pode ser multado se vender um produto que é proibido? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, os estabelecimentos não têm essa restrição. Eu sei que em alguns estados, o São Paulo parece que tem. São Paulo tá vendendo. Eu não sei. Cada um fala uma coisa. Eu sei que... para um restaurante francês não servir foie gras é um fim, não. Você consegue adaptar bem os pratos. Veja, a gente tinha acabado de lançar uma terrine de foie gras maravilhosa. Tava muito boa, muito gostosa. Todo mundo tava adorando, tava saindo horrores. Não dá pra fazer? Não pode. Não pode. É um item que a gente não tem. Mas você consegue adaptar terrines, por exemplo, você serve na entrada uma que é de porco, não é? Maravilhosa. De porco, suíno e frango. Eu acho que essa... é uma terrine de campanha. Pois essa adaptação também é muito rica. Você pegar uma receita tradicional mas é uma pena não ter o foie gras. Né? É uma pena. Pois é, mas no fim, hoje nós temos questões ambientais que estão... É polêmico. São muito questionáveis agora, mas são questões que a gente tem que valorizar, né? Inclusive questões como sustentabilidade. O que os fornecedores nos falaram é que, assim, aquele processo de antigamente... mudou, né? Mudou, não é mais assim. Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? E, Márcia, o que você espera agora daqui pra frente do Illy? Vocês pensam em mudar alguma coisa? Vão ter novidades? Você mantém o tradicional? Você vê que tá chegando esse público novo? Você consegue adaptar alguma coisa para eles? Ou você acha que eles têm que se adaptar à estrutura que é do Illy? Veja, eu não acho que o cliente tem que se adaptar as tuas regras. Você tá lá sempre, você sempre tá observando, né? Você sempre tá vendo, assim. A comida do Illy é muito específica. É culinária tradicional francesa. Não tem espuma, não tem prato minimalista, bem pelo contrário. Os pratos são super bem servidos, né? E a gente não tem a pretensão de ocupar esse espaço porque o conceito do restaurante é comida tradicional francesa e assim nós vamos seguir. O que eu acho é que você precisa, e isso eu não estou falando só para mim, eu acho que qualquer estabelecimento de gastronomia precisa entender qual é o seu público e entender o que ele quer de você. Porque não adianta eu colocar lá
o bouillon que a gente lançou agora, que é o caldo de trufas, para um público que não vai querer isso. Então, assim, esse meu público vai gostar disso? Eu vou lançar, vou inovar? Ele vai gostar? E você lança aos poucos para ver, Aos depois poucos, se der certo você coloca no menu. sempre aos poucos, porque assim, eu acho que essa coisa precipitada, não, eu vou lançar lá, mudar completamente o cardápio e não funciona. Até porque você tem que ver, tem sazonalidade, tem a preferência dos clientes, tem processos dentro da cozinha que você também não pode negligenciar. Não adianta você colocar uma coisa super trabalhosa que vai travar a cozinha e atrasar outros pratos, entendeu? Então, E são 10 sócios. Todos podem opinar, podem sugerir pratos, podem sugerir modificações. Como que funciona isso? é super democrático. A gente faz as degustações, eles palpitam, eles dizem não, acho melhor isso, acho melhor aquilo, e a gente vai. Porque todo mundo, todos nós, fazemos tudo para o benefício do restaurante. É para trazer mais público, é para que as pessoas gostem mais. Então, ninguém vai sugerir uma coisa fora da curva, entendeu? Mas eles podem sugerir pratos. Sim, sim. Inclusive, o bouillon é a sugestão de uma das sócias. E se um não aceitar? Mesmo assim, tem um número. Porque assim, não é uma coisa Curiosidade aqui que eu achei. milimétrica. Eu acho que deve ser muito difícil administrar vários sócios. Não é, Dani, não é mesmo. Você acha que esse formato que vocês fizeram cabe para outros lugares, outros Super empreendimentos cabe. que talvez estejam Bom, não sei, porque nessa mesma dificuldade? Talvez este grupo seja muito especial Sim. e esteja dando certo. Vocês sabe? acertaram no grupo. Mas da forma com que a gente está levando as coisas, eu não vejo problema algum, sabe? É isso. Alguém não gosta de trufas, beleza? Eu não gosto, mas tem quem gosta. Porque... Entendeu? Uhum. O coquille de camarão que a gente colocou agora também, todo mundo adorou. O prato de queijos era uma questão que uma das sócias falava, gente, eu acho inconcebível um restaurante francês não ter um prato de queijo. Eu acho sensacional para isso. ser comido, para ser degustado depois do prato principal, antes da sobremesa. Então vamos lá, vamos correr. Muito Aí legal isso. Colocou porque era uma questão com uma das sócias. Ela falou, não, tem legal. que ter, então vamos colocar. Não, a ideia é excelente. Excelente. Eu gostei de todas, eu vou falar agora por mim, todas as modificações que estão vindo, eu tô achando que são para melhor. Não, e assim, tá saindo. Tá indo Isso bem, né? significa que as pessoas estão gostando. E você tá vendo esse público modificar e vir e voltar. Sim. Porque eu acho incrível, gente. A Márcia, ela está lá o dia inteiro. Se você for almoçar, a Márcia tá lá. Se for jantar, a Márcia tá lá. Então, assim, é uma administração muito próxima, né, do cliente. É muito perto. E o bacana é assim, no começo eu ficava muito lá dentro, manhã, tarde e noite. Agora as coisas já estão mais nos eixos. Por quê? Porque a gente já estabeleceu processos, a gente já estabeleceu procedimentos, a gente conseguiu mudar a cultura da empresa de que ela não é mais uma empresa familiar, ela é uma empresa que precisa dar retorno e que precisa ser gerida de uma forma sustentável. Então, as pessoas que estão trabalhando com a gente já entenderam isso, que é outra forma de trabalho. Já se adaptaram, já tiveram tempo também, então, agora, depois de 1 ano e meio, eu já consigo deixar um pouquinho, sabe? Não preciso ficar lá o tempo todo, as coisas já fluem, os funcionários já entenderam qual é a nossa forma de trabalho. E você estaria apta, por exemplo, a implementar o mesmo sistema em outro restaurante, ou você hoje é focada no Ilha? Agora, nesse momento, a gente tô muito focada no Ilha, mas daqui para frente, o meu objetivo é... Consultoria? Não sei se consultoria, Dani, porque eu acho assim, consultoria no setor de gastronomia é uma coisa muito delicada. Sim. Porque você chegar com um relatório e falar assim pro proprietário, pro gestor, seja lá quem for, faça isso, que depois eu volto, é complicado, Você né? tem que implementar, né? É muito delicado, sabe? Então, mas eu acho que o mundo da gastronomia está crescendo absurdamente, está voando, é um dos setores mais inovadores.
de serviço, né? É uma área, assim, apaixonante, porque tem coisas que te levam a conclusões que vão além do negócio. São relações humanas, né? Porque você atende pessoas, você mexe com sentimento, você lida com questões emocionais das pessoas. Então, às vezes você sente uma pessoa, chega lá, tá assim, ela tá muito feliz. E ela sai de lá 3 vezes mais feliz do que ela entrou, porque ela tá comemorando, ela tá numa vibe boa, num sentimento bom. E o Willy tem muito de comemoração, né? Tem muito É um restaurante meio especial, né? Então a gente tem que preservar isso, tem que preservar essa sensação boa das pessoas, sabe? Que legal. Não é só servir um prato, um vinho, beleza, tá, tchau, vai embora. Não, é uma relação muito próxima, sabe? É a comida, o cuidado que o garçom tem, é o cuidado da florzinha na mesa, sabe, do talher de prata bem postado. Não que o talher de prata vá fazer alguma diferença na hora de você comer, mas te dá uma sensação de enobrecimento daquilo que você está fazendo. Eu sempre falo para a equipe, eu falo, gente, vocês têm um dos trabalhos mais nobres do mundo. É verdade. É servir comida. Sem comida a gente não vive. Então, assim, é um trabalho muito nobre. Você postar um prato à mesa, degustar, ser bem servido, ser bem atendido. Gente, é uma delícia isso. Quem não gosta de ser bem tratado e comer bem? Márcia, você, olha, eu acho que você tá no lugar certo, que eu acho que você faz toda a diferença nesse negócio. Deu uma guinada, né, de marketing para gastronomia. Mas tá no lugar certo. Você tem carinho, você tem conhecimento, você consegue passar bem o que você quer e o pessoal ir atrás do que você precisa. Quero agradecer aqui a tua presença. Eu acho que essa história vai ser muito inspiradora, porque tem negócios que estão indo e tem negócios que precisam dessa inovação. E eu acho que o modelo de negócio que você trouxe para Curitiba, eu não conhecia antes. Deu certo. Deu e certo. Eu acho assim, a gente tá muito feliz porque viu que um negócio que tava morrendo voltou com tudo, sabe? Voltou, é linda a história. Voltou refrescado. Então, assim, eu super me coloco à disposição se alguém precisar de ajuda, alguma dica, alguma coisa, porque foram aí anos dedicando-se para que isso estivesse acontecendo agora. Então. Ai, que legal. Um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Aqui a gente encerrou, mas o próximo Pode com a Dani tá no forno.